já quase a gravação, já começamos para gravar. Então, gente, é com muita satisfação que eu recebo aqui no nosso Diálogos, né, nosso evento de extensão, a professora Cíntia Borges de Almeida, uma querida companheira, uma querida colega, uma querida amiga que a pandemia me trouxe, né, junto com o seu companheiro Marcelo, que já esteve aqui conversando conosco na semana passada. Antes de apresentar a Cíntia, eu queria só pedir a gentileza de vocês, que a gente está meio estarrecido aqui na nossa universidade, porque hoje, infelizmente, faleceu um colega nosso pró-reitor de gestão de pessoas, professor Luiz Flávio, né, cometido pelo Covid. Soma-se, então, a mais de 520 mil pessoas, né, afetadas pela pandemia do Covid, pelo desastre do governo que nós temos hoje, do governo Bolsonaro, pela falta de vacina, pela falta de cuidado, pela falta de ética, de humanidade do governo que nos comanda, né, nacionalmente. O mesmo governo que alega e defende torturador, hoje está envolvido com os maiores eventos de corrupção da história brasileira, a compra de vacinas. Então, é um dia, apesar de muito alegre de ter a companhia da Cíntia, um tanto quanto triste para a nossa universidade, em decorrência da perda desse colega. Eu não tinha muito contato com ele, mas, enfim, era um colega nosso, a gente sempre fica acometido por essas coisas, e a gente que passou pela experiência do Covid, de alguma forma fica tocado em relação a tudo isso. Então, peço que Deus conforte a família dele, né, e que a gente se proteja, todos nós, que a gente consiga ser vacinado a tempo. Eu sei que a Cíntia já está vacinada, fez sua postagem, eu também me vacinei na semana passada, consegui tomar a primeira dose, já estou um pouco imunizado, mas é triste, né, e a gente está cada vez mais preocupado e mais triste com tudo isso que a gente está vendo no Brasil, e a gente só espera continuar tendo esperança para que em 2022 a gente consiga mudar o rumo da história, né? O que a gente não queria ter vivido e viveu nesses últimos 3 anos. Mas, vou apresentar para vocês a minha amiga Cíntia. Cíntia, eu vou ler um extenso currículo, uma boa parte do currículo da Cíntia, tá? Cíntia Borges de Almeida, doutora em Educação pela UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mestrado também pela UERJ, na linha de Instituições, Práticas Educativas e História. Ela fez mestrado de sanduíche na Universidade de Rosário, na Argentina, teve uma experiência internacional. Atualmente, ela é professora da Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, na Bahia, lotada no Departamento de Ciências da Educação. Ela trabalha nos 2 cursos de mestrado, né, no mestrado profissional em Educação e na especialização em Educação Infantil. A Cíntia está inserida na área de Políticas e Legislação Educacional, coordena o projeto de pesquisa Política, História e Educação, Instituições Intelectuais e Educabilidade no Processo de Formação Social, vinculada ao grupo de pesquisa, o GRUPED, um grupo que faz um evento muito próximo desse nosso aqui, mas numa outra estrutura, pela plataforma do Zoom. Eles têm um canal no YouTube bem legal, assim, eu tive a oportunidade de ver várias dessas palestras e participar de uma com a professora Evelyn Orlando, da PUC do Paraná. Coordena o projeto de extensão História da Educação em Debate, participa do grupo de pesquisa Infância, Juventude, Leitura, Escrita e Educação, da UERJ, atua como editora da coluna do Bicentenário em Foco, do jornal Pensar a Educação, em Pauta, e editora do periódico Pensar em Educação em Revista. Coordena o GT de Gestão, Governo e Relações Institucionais do Portal do Bicentenário, junto comigo. Na verdade, ela coordena a gente, né? A gente só ajuda. Trabalhou em 2011, 2012 como consultora da Unesco, participou da elaboração do Plano Nacional de Educação, trabalhou diretamente com o PAR, né, que era o Programa de Ações Articuladas, com consultoria dos municípios, das prefeituras municipais, acho que no estado da Bahia ou Minas Gerais. A Cíntia eu tive a oportunidade de conhecer o ano passado, assim, de lá para cá a gente tem trabalhado em várias frentes juntos, é uma grande amiga, uma grande companheira de luta, e uma presença uma nova cara da história da educação do Brasil hoje, né, um grupo muito forte que ela coordena junto com o Marcelo, na Bahia, e que nos dá o prazer de estar conosco nessa tarde de hoje. Então, a gente vai te ouvir, Cíntia, quais as tuas experiências,
como é que tu, né, chegastes aonde tu chegastes hoje como pesquisadora da história da educação. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pelo teu carinho com o Rio Grande do Sul, muito obrigado com o nosso projeto de extensão, que tem esse propósito mesmo, na verdade, dialogar com historiadores, pesquisadores, experientes da área de história da educação. Sejas bem-vindo. Muito obrigada, Alessandro. Agradeço a você a sua gentileza de apresentação, agradeço a cada um, né, que veio aqui hoje, para que eu possa dividir um pouquinho da minha experiência, né, enquanto pesquisadora do campo de História da Educação. Fico sempre muito feliz de falar sobre essa minha trajetória, de falar sobre História da Educação, né? Eu tenho tentado ser militante mesmo no campo, eu acho que é um campo, em alguns aspectos, bastante negligenciado, né, dentro do curso de pedagogia e de outros cursos, em alguns momentos, né, visto apenas ali como fundamento, uma disciplina, e a gente tanto sabe as contribuições que a história da educação tem a dar para nós, né, professores e professoras da educação básica, da universidade. É uma área que, a meu ver, ela é extremamente significativa para nós pensarmos a nossa sociedade, inclusive esses desafios políticos, né? Os quais a gente está enfrentando atualmente, muitas vezes a gente acha, né, que é quase que um processo natural, sem problematizar tantas outras coisas e questões, inclusive históricas, né, por trás desse jogo político de poder. Então, eu agradeço o convite, né, agradeço, fico muito feliz por estar aqui, me solidarizo né, pela perda que você apresentou a todos da Unipampa, a todos, né, que conheceram o professor. Infelizmente, este desgoverno, né, ele tem feito somente maldades para as nossas vidas, maldade em relação à ciência, né? Então, os prejuízos têm sido cada vez maiores e mais intensos na vida de cada um de nós, principalmente pensando, né, o campo da ciência para nós das ciências humanas, que temos enfrentado com muita força, né, os impactos e a redução devido, né, a como eles compreendem o tipo de ciência que nós fazemos, né, por nós sermos professores, então como eles nos veem como uma ameaça. Então, eu também tenho muito orgulho, né, de, antes de falar um pouquinho sobre a minha trajetória, né, falar sobre os governos anteriormente a esses desgovernos que valorizavam políticas públicas, né? Se eu estou aqui hoje e se eu conseguir fazer uma faculdade, um mestrado, um doutorado, eu devo tudo, absolutamente toda a minha carreira, à existência de políticas públicas, né, em governos passados que compreendiam nós, filhos de trabalhadores e trabalhadores, como pessoas também capazes, né, e qualificadas para estar dentro da universidade, um espaço de conhecimento que ficou restrito, né, por tantas décadas, por séculos no Brasil, se a gente pensar o início, efetivamente, né, dos primeiros cursos de ensino superior, a grupos hegemônicos, né, a classe média, a outros grupos econômicos que não nós, das camadas populares. Então, eu começo, né, para aqueles que estão aqui me ouvindo um pouquinho hoje, dizendo isso. O meu lugar de fala é um lugar, né, filha de uma costureira, filha, né, de uma pessoa, meu pai, praticamente sem escolarização, que não tinham nenhum tipo de relação, né, com o meio educacional, que nunca compreenderam o sentido disso que nós fazemos enquanto ciência, mas que sempre me deram total apoio, né? Não financeiro, porque não tinham, mas para que hoje eu estivesse aqui nesse lugar de fala, com este lugar de fala dentro do campo da história da educação. Então, eu devo, né, todos os meus anos de universidade e devo até a minha aposentadoria dentro da universidade essa militância em torno das políticas públicas, das cotas e de todos os programas sociais que beneficiarem também as camadas populares e os grupos minoritários de estarem dentro desse espaço. Então, eu fico feliz e começo a minha fala falando um pouco, né, sobre esse meu lugar que não necessariamente diz respeito à academia,
mas que me coloca, né, num lugar na sociedade, que é esse lugar filha da classe trabalhadora. O Alessandro me apresentou um pouco, né? Então, talvez para falar da minha trajetória dentro da história da educação, eu já começo pelo meu lugar atual, como o Alessandro mesmo disse, eu sou uma professora da Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, né, desde o ano de 2018, e então, assim, tudo é muito novo, né? Estar na Bahia, fazer história da educação na Bahia, Ilhéus, para mim é tudo novo, mas o que me fortaleceu foi justamente um caminho, né, dentro do campo de pesquisa da história da educação, que é bastante interessante pensar esse meu desafio, né? A possibilidade que eu tenho de estar dentro de um campo de história da educação e ter pesquisado 3 estados distintos, né? Eu vou começar em Minas Gerais, passo depois meus 10 anos, né, pesquisando o Rio de Janeiro, e nos últimos 3 anos eu chego à Bahia. Então, até mesmo essa educação comparada, ela me ajuda muito, é um desafio, mas me ajuda muito nessa minha trajetória, né? Compreender as dificuldades de cada um desses contextos regionais, né, e históricos, as dificuldades enfrentadas, né, para nós que fazemos história da educação relacionado aos arquivos, às seleções de fonte, né, mas também a possibilidade que essa minha formação bastante plural, ao meu ver, ela me possibilita para justamente compreender, né, essas aproximações mesmo entre essas 3 experiências que eu vivenciei, né? Eu sou formada em pedagogia, fiz a minha graduação na Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Entro na universidade no ano de 2005, e imediatamente que eu entro na universidade, né, eu já me deparo no primeiro, quem é do curso de pedagogia, seja professor, né, ou aluno, sabe que a história da educação é a nossa primeira disciplina, a maioria né, das grades curriculares ela já está no primeiro período, e eu já me deparei no primeiro período, então, com a disciplina de História da Educação e fui conversar com o professor, né, o professor Marlos Bessa, que era coordenador de um grupo de pesquisa de História da Educação, para que eu fosse voluntária. Então, desde 2005, né, eu fiz toda a minha graduação como bolsista, né, de iniciação científica, e fui fazendo já essa minha trajetória, essa minha formação mesmo no curso de pedagogia, já com esse olhar, né, na pesquisa de história da educação, que tem particularidades bastante interessantes, porque apesar de ser um grupo de história da educação e o professor Marlos ser um professor do curso de pedagogia, o grupo de pesquisa ele era todo ele, né, formado por membros do curso de história. Né? Então, todos os demais integrantes eles eram alunos do curso de História, professor Marlos, formado em Ciências Sociais, e eu era a única, né, do curso de Pedagogia. Isso me trouxe muitos enfrentamentos, né? Uma disputa de campo que a gente sabe que acontece, né, em torno da história da educação. Foi muito difícil, né, nós da história da educação conseguirmos, por exemplo, um espaço de pesquisa dentro da ANPU, né, porque nós não éramos reconhecidos como um campo de pesquisa da história, como também há uma resistência também na educação, enquanto a história da educação, por considerá-la, né, muito mais um conhecimento histórico do que do campo da prática pedagógica. Então, a gente ficava sempre nessa discussão. E o grupo de pesquisa também foi um enfrentamento neste ponto para mim, né, que estava fazendo ali a minha graduação em pedagogia, e com essa composição toda de historiadores, né? De historiadores e historiadoras, que para mim foi um grande aprendizado, porque me fez ter um olhar efetivamente para a história, que eu acho que o campo da história da educação nos obriga, né? É necessário a gente ter esse conhecimento a fundo da metodologia da história, já que a gente vai trabalhar com essa perspectiva histórica, né, de como se faz essas pesquisas documentais, sem uma generalização, sem um juízo de valor, coisas que até então o curso de pedagogia, né, com
com outro direcionamento não me dava. Então, assim, foi um aprendizado muito grande, né? Esses meus 4 anos de iniciação científica, né? Junto com esse conjunto de historiadores, até mesmo para eu me familiarizar, né? Neste campo histórico que a história da educação também me exigia, né? E logo na iniciação científica, em Juiz de Fora, né? O grupo fazia 2 pesquisas mais direcionadas em 2 arquivos municipais, né? Um arquivo com fontes documentais, diferentes tipos de fontes documentais escolares, né? Mapas escolares, livros de frequência, cadastros de alunos, né? Do século XIX, e um outro arquivo que o grupo também fazia pesquisa, que era dentro da biblioteca de Juiz de Fora, a biblioteca municipal, que era um acervo voltado para os jornais mesmo, propriamente, né, do século XIX, início do século XX, de Juiz de Fora. Juiz de Fora, para quem não conhece, né, em Minas Gerais, é uma cidade considerada, chamada, né, no século XIX, início do século XX, Manchester Mineira. Ela tinha... ela teve, né, nesse período, um papel no desenvolvimento de Minas Gerais muito significativo, chegou a disputar o lugar, né, anteriormente a Belo Horizonte, quando a capital de Minas Gerais, né, vai sair de Ouro Preto, foi a disputa entre Barbacena e Juiz de Fora pelo seu poder político e econômico, né, mas a disputa foi tão acirrada que preferiram construir um lugar central, né, que é Belo Horizonte, e instalaram, então, a capital do modo como foi pensado, né? Numa área que, que, de certa forma, rompesse um pouco com essa disputa política e econômica. E aí a princesinha de Minas, Juiz de Fora, né, cria ali toda uma rixa histórica que se mantém até os dias de hoje com Belo Horizonte, e um pouco diz respeito a isso, né? Então, quem é de Belo Horizonte chama a gente de Juiz de Fora, né, de Mineiroca, pela aproximação do Rio de Janeiro. Estamos a 180 quilômetros, né, do Rio de Janeiro, então tem toda essa disputa mesmo entre o território mineiro e o Rio de Janeiro, né, e a gente, né, acaba chamando os belo-horizontinos de caipiras, né, porque ele está muito mais próximo mesmo do sul e do interior de Minas Gerais, mas são disputas que, no final, a gente se entende. Mas, então, assim, eram 2 arquivos importantes que o grupo em si pesquisou, né, e que nos deu uma formação bastante significativa, até mesmo dentro do campo da história, de reconhecer, né, essa diversidade, né, de documentos históricos, né? Então, era um grupo que tinha acesso a muitos documentos históricos, aos mais variados tipos de documentos, né? Mas que acabou que, por causa do meu interesse de pesquisa, eu começo a me aproximar, eu pesquisando um desses documentos do acervo municipal, dos relatórios, eu comecei a me aproximar muito das discussões em torno da política educacional, da obrigatoriedade do ensino, né? Logo na minha graduação, essa questão da obrigatoriedade, ela já me movia, né? Não tinha até então, né, uma pesquisa específica em Minas Gerais sobre a obrigatoriedade do ensino. Que a gente tinha eram várias pesquisas sobre, né, a expansão da instrução primária, e que no meio da pesquisa, não com foco, mas acabavam falando sobre a lei da obrigatoriedade. A lei em Minas, né, da obrigatoriedade do ensino, foi a primeira lei do Brasil, ela é de 1835, e ela surge junto com as primeiras escolas normais, né? Então, quando se falava da escola normal, as pessoas citavam a lei. Quando se falava do processo de expansão da instrução primária, citavam a lei, mas não tinha nenhum trabalho especificamente sobre a política educacional da obrigatoriedade do ensino. E nessas pesquisas aos acervos, né, eu encontrei um conjunto muito significativo de registros, né, de professores, ali os seus cadernos, digamos assim, do registro dos alunos, e eu comecei a observar, né, acompanhar, então, essas listas de frequência com os relatórios dos inspetores daquela época, né?
E os relatórios dos inspetores diziam que vários desses professores, eles burlavam a lei, né? Existia a lei da obrigatoriedade, mas que pela condição de pobreza dos alunos, né, que precisavam ajudar seus pais trabalhando, né, nas lavouras, trabalhando em diferentes plantações, né, essas crianças se ausentavam da escola, né, e por isso que o processo de expansão do ensino primário em Minas Gerais estava deficiente, como os relatórios denunciavam, né, e que os professores não estavam ajudando o Estado justamente por estarem burlando esses relatórios de frequência, que para os pais não serem penalizados, né, porque existia a lei, e se a lei não fosse cumprida, os pais poderiam ter que pagar, poderiam ser inclusive presos, né, se não cumprisse a lei da obrigatoriedade, os professores burlavam e colocavam nos registros frequências para os alunos, ou quando eles não colocavam a frequência, nos relatórios dos professores, eles diziam que os alunos estavam frequentes. Mas aí, comparando esses documentos, eu comecei a ver uma oscilação ao longo do ano de uma diminuição do número de matrícula e de frequência em determinadas épocas do ano, né? E, coincidentemente, os professores eram épocas de colheitas em Juiz de Fora, então, na colheita do café, na colheita de determinadas alimentos, você tinha um número menor de alunos, e aí os professores, inclusive, relatavam essas questões. Então, esses pontos foram me aguçando, né, me inquietando, essa relação direta entre uma lei, que era a obrigatoriedade, né, a imposição do Estado pelo cumprimento da lei, né, a condição social e econômica dessas famílias e todo um arranjo dessas escolas e desses aparatos, né, dessa materialidade escolar, que eram os registros, né, para atender algumas questões. Então, a obrigatoriedade do ensino, ela me moveu, né? Durante a graduação, eu já comecei a participar de vários encontros, né? Principalmente os congressos mineiros, que eram bastante intensos. Foi onde o nosso grupo, já em final de 2005, né, se aproximou do grupo de História da Educação da UFMG. Foi quando eu conheci, né, o Luciano Faria Filho. Então, o Luciano, ele me encontra ali no meu primeiro semestre de graduação, toda metida, achando que eu estava falando de uma coisa que ninguém... Né, e toda me achando mesmo dentro do campo, e com uma generosidade que acompanhou, então, essa minha trajetória, né, nas mais variadas etapas mesmo da minha vida, né, tanto da graduação, do mestrado, do doutorado, e agora as parcerias que a gente também acabou firmando junto com o Alessandro no portal. Então, assim, a graduação foi muito frutífera para mim, neste sentido. A iniciação científica foi algo imprescindível na minha vida para me descobrir enquanto, para além, né, de uma profissional da educação, de uma professora, uma pesquisadora na história da educação. Né, esses contatos com as fontes. Posteriormente, né, esse primeiro contato que eu contei para vocês, que gerou, inclusive, o meu primeiro artigo científico, um artigo que eu tenho muita felicidade, né, de tê-lo feito, porque como se diz, eu digo que é algo quase inédito, né? Porque além desse cruzamento desses dados que eu comentei com vocês, não havia menção com relação à cor dessas crianças, desses alunos dessas escolas, né? Mas a localidade de algumas escolas, a gente percebia que, em algumas escolas, né, o público escolar era diferenciado. Então, nos centros, como na maioria, né, das cidades, né, e também das capitais pelo Brasil, aconteceu esse movimento, né? Então, a gente tinha diferentes tipos de escola, então, não somente nas áreas rurais, mas até mesmo nas redondezas da parte central e urbana da cidade, a gente tinha diferentes escolas. E aí a gente começou a observar o público dessas escolas, e o público de determinadas dessas escolas, eles eram filhos de lavadeiras, filhos de cocheiros, né, de pessoas assim que a gente sabia que era das camadas populares, e em uma cidade, né, como Juiz de Fora, que tem um número
tinha principalmente, né? Obviamente que na sociedade de hoje isso tem uma outra realidade, mas se a gente falando do século XIX, século XX, tinha um número muito significativo de população negra, né? E os documentos não mencionavam, apesar deles falarem das condições econômicas dos pais dos alunos, e inclusive acusar essa condição, né, ao fato desses alunos, por exemplo, não estarem indo ou terem mau aproveitamento nas escolas, a cor desses alunos não eram mencionados nesses documentos. E aí o Marcelo e eu fizemos nosso primeiro artigo. Marcelo, nessa época, trabalhava na Cúria, um arquivo da igreja, né, da Metropolitana de Juiz de Fora, e a gente fez, então, um cruzamento dos nomes, né, desses pais e desses alunos com os livros de batizado da Cúria, né? Então foi um trabalho muito legal, sim, bem interessante, porque a gente realmente localizava o nome, né? Muitas vezes esses alunos, né, eram filhos dos próprios donos filhos dessa lavadeira com donos de fazenda, né? Então aí não tinha o nome do pai, mas tinha o nome da mãe. E aí nesse sentido a gente conseguiu, né, fazer um trabalho, inclusive falando sobre a cor desses alunos, né? Essa relação mais direta entre as condições sociais e econômicas do público dessas escolas com a cor, né, desses alunos nessas escolas específicas. Então, essa foi a minha primeira experiência que a iniciação científica me trouxe e foi me trazendo um amadurecimento bem interessante no modo de fazer a pesquisa em História da Educação, né? Eu não tinha já dúvida que dentro da pedagogia, que ali era meu lugar, que este era meu campo, né? E que a História da Educação ela tinha muito a me dizer, né? E quando eu estou prestes a concluir a graduação, já com esse projeto, né, da obrigatoriedade mais amadurecido, eu submeto, então, né, ao UERJ, ao programa do PROPED, né, nessa linha específica de instituições, práticas educativas e história, e fui fazer o meu mestrado, então, com o professor José Gondra, né, que era uma referência muito grande para mim, né, eu lia o José Gondra, né, na minha graduação, e a minha pesquisa dizia muito a respeito também da perspectiva teórica que o Gondra utilizava, né? Então, ele se tornou a pessoa que eu idealizava mesmo para fazer o meu mestrado. E foi um mestrado, eu entro, então, né, no mestrado, na verdade, faço o mestrado no ano de 2009, né, no PROPED, e começo a me enveredar pela história cultural, né, que, digamos, dentro do PROPED, para aqueles que fazem história da educação, é a perspectiva histórica mais utilizada, né? No caso especificamente do Gondra, ele é um grande especialista em Foucault, e nesse aspecto eu também, né, passo a me embasar teoricamente do Foucault para analisar a questão da obrigatoriedade do ensino a partir dos diferentes documentos, né, que eu já tinha feito um inventariado, um levantamento mesmo, né, em torno dessa documentação a respeito não somente de Juiz de Fora, né, mas dos relatórios de inspetoria, por exemplo, de Minas Gerais como um todo, de jornais, né, que traziam informações sobre diferentes locais de Minas Gerais. Então, a questão da obrigatoriedade, ela se firma no meu projeto de mestrado, né, sob essa perspectiva da história cultural, trabalhando com os conceitos de Foucault, né, governamentalidade, a questão da biopolítica, compreendendo, porque o jornal ele vai entrando também nessa minha pesquisa histórica, né? O jornal ele vai se fortalecendo como uma fonte imprescindível, até mesmo para compreender, né, as narrativas escritas como instrumentos de poder, né, já que a obrigatoriedade já tinha uma relação muito direta com essa questão da cultura escrita, né? E então a minha dissertação ela acaba sendo desenvolvida, né, a partir dessas questões em torno da obrigatoriedade. Como que é a obrigatoriedade do ensino, né, no Brasil? Ela surge, ela começa a ser concebida enquanto corpus legislativo em Minas Gerais, ela vai acontecendo também em outros,
né, ao longo do século XIX em outros estados, e como que também essa discussão da obrigatoriedade do ensino, ela estava conectada a outros projetos, né, de nação, outros projetos de sociedade em outros países. Então, meu trabalho faz bastante esse estudo comparado, né? O Alessandro falou sobre o meu mestrado de sanduíche, e aí um dos meus capítulos, né, o quarto capítulo da minha dissertação, é justamente um estudo comparado sobre a obrigatoriedade do ensino, né, no Brasil e também na Argentina, né, com foco mais específico Minas e Buenos Aires, embora eu traga outras experiências, tanto da América do Sul, né, como países da Europa, que são reconhecidos, né, como as primeiras experiências em torno da obrigatoriedade, mas foi um pouco nesse aspecto que a dissertação ela foi sendo construída, né? Dentro desse viés de olhar o Estado, do Estado, né, enquanto um vigilante, o Estado enquanto uma agência, né, que estava pensando todo um projeto, todo um processo mesmo de construção da nação, e que a escola vai aparecer, então, como um mecanismo, né, e junto com a escola, diferentes dispositivos dessa materialidade escolar, sendo pensado, então, como um mecanismo mesmo de governo desse Estado, como que a escola poderia ser compreendida, seja pela política educacional, né, da obrigatoriedade, como, por exemplo, o que eu chamo na minha dissertação do tripé da civilização, né, que é, junto com a obrigatoriedade, vai surgir, né, todos os órgãos relacionados com a fiscalização, né, da escola, do funcionamento da escola, mas também de todo esse aparato escolar, e junto também, né, a criação das escolas normais e a formação de um corpo de especialistas que passaram a ser, né, os professores formados na escola normal, também controlados, né, por isso o tripé, a obrigatoriedade, a fiscalização, né, e a formação de professores, todos controlados e pensando, então, essa arte de governar a partir da escola, né? Então, como o Estado passa a tentar, né, controlar, disciplinar essa população através da obrigatoriedade do ensino. Então, um pouco a minha dissertação vai trazer essa discussão, mas ela, por si só, ela vai deixar uma lacuna, digamos assim, no meu mestrado, na minha inquietação, melhor dizendo, né? Porque eu dei esse foco muito forte, né, que era o propósito de pensar a agência do Estado, mas outros sujeitos acabam não tendo vozes na minha dissertação, né? O Estado, eu olho sobre a perspectiva do Estado, toda essa política, né? Então, a parte da história cultural, mas também a parte da história política, toda essa política por trás, né, de se pensar todo um corpus legislativo e diferentes instrumentos para se controlar essa população em torno da escola, mas não olho as outras demandas, né? Não era a minha intenção, eu anuncio que não é a minha intenção naquele momento, mas ficou para mim essa lacuna, né, de dar vozes às outras agências que também participaram desse projeto, né, civilizatório no qual a escola foi reconhecida como uma dessas agências mesmo, né? Mas que teve outras demandas e que teve a participação da própria sociedade, né, dos próprios professores e de tantas outras agências, né, que naquele momento da minha dissertação ficaram de fora. Né? E aí vai ser neste movimento, com este outro olhar, né, que eu continuo em torno dessa discussão, pensando ainda a obrigatoriedade, mas com algumas outras inquietações. Né? E os demais sujeitos, eles não participaram desse processo de organização do ensino, da cultura escolar, né? Então foi um problema que já foi me inquietando até mesmo no final na conclusão da minha dissertação. E aí eu senti essa necessidade grande, né, de trazer, né, algumas dessas questões relacionadas a essa pesquisa inicial, que foi mesmo essa questão da obrigatoriedade, mas pensando agora outra. Eu já estava no Rio, já tinha feito mestrado no Rio,
E dentro desse estudo comparado que eu comentei com vocês, né, 3 ao Sudeste, né, o Sudeste sempre, que depois eu vou comentar sobre isso. Eu saio de Minas, chego no Rio de Janeiro, e o Rio se torna a referência nas minhas fontes, né, inclusive nas fontes sobre Minas Gerais. Quando eles queriam falar das deficiências de Minas Gerais, eles utilizavam sempre o modelo da capital, sempre o modelo do Rio de Janeiro, como o espelho da civilização, né? Então, aparecia muito isso nas minhas fontes e na minha conclusão, né, nesses estudos comparativos, como que eles utilizavam discursos da comparação com outros estados, né, principalmente o Rio de Janeiro, para mostrar que Minas Gerais estava atrasada no sentido da educação, estava com problemas, né, em relação à expansão do ensino. Tinha um corpo de especialistas e de fiscais deficitários em comparação, né, ao Rio de Janeiro. E aquilo, assim, me inquietava no sentido de tudo que eu já havia lido na história da educação, inclusive sobre o Rio de Janeiro, que demonstravam vários problemas no campo educacional e na organização do ensino do Rio de Janeiro. Eu falei, olha, então eu trabalho com fontes, né, de Minas Gerais que dizem que o problema está em Minas Gerais, está com os professores de Minas Gerais, estão com os alunos que não aprendem em Minas Gerais, né, está com o corpo de especialistas e de fiscais em Minas Gerais, e que o espelho a ser seguido é o Rio de Janeiro. Então, vamos pesquisar o Rio de Janeiro para ver, né, se essa realidade ela realmente se concretizava. E já no meu dissertação, acabou que, por mais que a obrigatoriedade que eu faça uma análise dos debates políticos, né, do século XIX, a implementação em si, né, o resultado, digamos assim, em torno da obrigatoriedade, ele vai aparecer ali no final, na transição do Império-República. Né? Então, esse período do Império, dessa transição ali mesmo, né, dos últimos anos do Império e as primeiras décadas da República, se torna, né, o contexto histórico, recorte da minha dissertação, como também vai ser da minha tese. Né? A República em si, ela vai justamente fazer essa crítica ao Império, né, esses anos das trevas, né, as deficiências que se mantiveram em torno do processo da escolarização, então é preciso romper com aquele modelo, é preciso romper com as experiências e apresentar o novo, né? E sempre essa ideia do novo e do melhor, ela me deixa com o pé atrás, né? Então, o meu olhar para a República, né, e eu faço bastante esse movimento, é mostrar as transformações que a República traz, mas eu mostro também, né, e com muito afinco, as permanências da República em torno do Império, que foram muitas. Né? Se a gente pensar, ela inaugura os grupos escolares, mas se você pega quantitativamente o número de escolas isoladas que se mantém na República, elas são infinitamente maiores quantitativamente do que os grupos escolares que ficam ali privilegiados nas áreas centrais de cada cidade, né? E que não vai atender a massa escolar, a malha escolar necessária naquela sociedade. Né? Eles propõem um novo tipo de formação de professores, mas as escolas normais vão se manter, inclusive até a década de 90, com muita força. Tanto que a LDB precisa, né, incorporar nela um projeto, né, de formação de professores relacionados diretamente ao ensino superior, porque até então a formação, por mais que se tenha a partir da década de 30, né, abertos diferentes cursos de licenciaturas nas mais diversas universidades pelo país, vai ser a escola normal que vai se manter com força, né, até a década de 90, muito próximo da gente. Em muitas cidades ainda temos escolas normais, né, como experiências de formação de professores. Então, essa ideia da República como marco zero, como rompendo com esse império, na minha pesquisa, ela, de certa forma, em alguns aspectos, cai por terra. Né? Porque o que eu vou fazer de levantamento nas fontes, né, vai mostrar para mim uma república com um discurso de modernização, com um discurso de desenvolvimento, com um discurso de romper com práticas ditas não civilizatórias, mas que mantém na organização do ensino e na cultura escolar muitos elementos,
né, constitutivos e pensados e implementados ainda no Império. Né? Então, nesse aspecto, a minha tese, né, o meu doutorado, eu vou, então, fazer uma pesquisa para compreender essa capital do Rio de Janeiro, né, motivada por esses discursos de que ela deveria ser o espelho da civilização e o espelho do Brasil no sentido de desenvolvimento em torno da organização do ensino, né? E, ao mesmo tempo, eu vou me deparar, quando eu faço esse recorte, né, na República e no Rio de Janeiro, com uma capital em vias de festas, de comemorações. Né? Eu estou falando de uma república, e quando eu falo de Rio de Janeiro, a capital do Brasil naquele momento, que tinha como intenção, né, vender uma imagem, representar uma imagem internacional, porque se aproximava do centenário da independência do Brasil. Né? A gente entra ao século XX, as fontes relacionadas à capital do Brasil, né, já fazendo toda uma representação e pensando já diferentes movimentos. A gente vai ter uma exposição para pensar a cidade, para pensar a chegada do centenário em 1922, na primeira década, os primeiros anos do século XX, já se tem ali todo um projeto, né, de visibilidade dessa cidade em construção, né, que está sendo forjada, que está sendo arquitetada, que está sendo construída, né, em modelos considerados os mais desenvolvidos, né? Então, nas minhas fontes, nesse início do Império, eu vou começar a encontrar fontes documentais que vão chamar o Rio de Janeiro de cidade maravilhosa, que depois vai virar marchinha, né? Muitos anos depois, ela vai virar aquela marchinha que todo mundo conhece, cidade maravilhosa. Mas lá em 1904, eu já encontro fontes que dizia, né? Primeiro, comparava cidade maravilhosa, porque estava se comparando a França, né, a Paris especificamente. Então, tem toda uma representatividade, uma aproximação com o modelo francês, né, com a capital, com Paris especificamente, né, a capital do Rio de Janeiro, do Brasil naquele período. Então, tinha toda uma tentativa de se criar e construir essa cidade maravilhosa para a chegada do centenário da independência, né? E aí, eu estou explicando para vocês o meu recorte, né? Que aí eu vou fazer minha pesquisa até 1922 para analisar justamente como que essa cidade maravilhosa, essa cidade que os documentos, né, de Minas Gerais, mas né, nos meus estudos eu mostro também que os documentos e de outras pesquisas de outros estados apontavam essa capital como símbolo da modernidade, como símbolo do progresso e da civilização. E aí eu vou justamente investigar este símbolo da modernidade, né? E aí, na verdade, o que eu vou me deparar são com os vários problemas que a cidade enfrentava naquele contexto, né? Justamente por ter essa visibilidade internacional e por se aproximar esse centenário da independência, né? E aí, nesse aspecto, hoje, inclusive, as minhas pesquisas atuais, as pesquisas que, né, eu e o Alessandro estamos envolvidos em torno da efeméride, né, dos 200 anos do Brasil, ela também apareceu na minha pesquisa de doutorado, não dos 200 anos, mas com a chegada dos 100 anos, né? Como pensar e compreender esses debates educacionais, né, a obrigatoriedade do ensino, à luz da efeméride do centenário da independência do Brasil, né? Eu comecei a observar justamente a necessidade de dar luz a essa suposta visibilidade que o Rio de Janeiro tinha, mas justamente no processo inverso, no processo de observar os sujeitos, as demandas, as diferentes práticas de educabilidade que estavam fora do âmbito escolar. Então, na minha pesquisa de doutorado, eu não vou investigar a escola, eu vou investigar práticas de educabilidade, né? Eu vou trabalhar com esse conceito. Me interessa observar, então, como que diferentes, né? Se tinha ali a política da obrigatoriedade do ensino, se tinha um número de 84% da população do Rio de Janeiro analfabeta,
tá? Então, a Cidade Maravilhosa tinha essa expressão de analfabetismo naquele período, né? Então, eu vou justamente tentar observar nessa minha dissertação e nas pesquisas que eu desenvolvi durante o doutorado, este processo. Esse processo que vai envolver a construção e uma representação, né, de um projeto educacional que não era só escolar, e é isso que eu vou mostrar na minha tese. Ele era um processo educativo, porque vão ter várias agências pensando uma cultura escolar, mas fora do ambiente escolar. Então, eu vou justamente dar visibilidade, né, a esses sujeitos da sociedade civil, de diferentes órgãos políticos, diferentes associações, que também compreendiam, né, a cultura letrada, a alfabetização como remédio naquele momento, como a solução da pátria, né, isso que aparece, esses termos aparecem muito, né, preciso acabar a chaga do Brasil, a chaga, né, é o analfabetismo, e o remédio é a obrigatoriedade, né, então como que eles vendiam, representavam, forjavam, né, essa questão de uma cultura escolar como uma suposta solução para os problemas sociais, né? Para os problemas, inclusive, da cidade do Rio de Janeiro, que vários dos problemas eles diziam que a culpa deles, né, estavam relacionada aos sujeitos e à sua falta, né, de cultura letrada. E aí, como eu disse, essa república, né, ela se inaugura tentando romper com aquele projeto imperial, pouco estruturado, né, dito dessa forma, né, pouco estruturado, organizado, e passa a se dedicar, então, né, os discursos a esses códigos teóricos, a monumentalização escolar, a materialidade escolar, né, a esse ideário mesmo de desenvolvimento, de progresso, de civilidade, né? E aí, pensando o meu recorte, essa mesma república vê o século XX chegar junto a essas comemorações do centenário, e, nesse aspecto, essa relação ali estava pouco discutida no campo da história da educação, né, com esses recortes que eu proponho fazer, né? E aí, pensando o meu objetivo, meu objeto de pesquisa inicial, que era a obrigatoriedade, eu resolvi investigar a política educacional atrelada aos índices de analfabetismo. Por quê? Porque se o Rio de Janeiro... Vocês estão me escutando? Travei. Ah, voltei. Pensei que eu tivesse caído, desculpa. Porque se o não travou aqui, Cintia. Tá ótimo, tá bom. Porque se o Rio de Janeiro era visto por outras experiências, né, por outras regiões, pelo menos ali nos debates, como o espelho dessa civilidade, né, como o espelho do progresso, o que fazia ter um índice de analfabetismo tão grande, né? Como que essa república enfrentou um projeto de nação em desenvolvimento e progresso diante da realidade de uma população analfabeta, né? Então, esse se torna o problema que eu vou enfrentar, né, no meu doutorado. E eu penso, né, inicialmente, em afirmar para vocês que, mais do que comemorar a independência do Brasil, né, o centenário em si naquele momento, o meu olhar ele se voltava para a problematização, né, em torno dessa independência e de um Brasil, né? E aí é muito interessante eu tentar fazer essa relação, porque as fontes me mostravam isso, né? Estou falando de Rio de Janeiro, mas as fontes, quando envolvem o Rio de Janeiro, tratam como se fosse uma experiência nacional. Então, eu faço esse enfrentamento, né? As fontes diziam isso, né? Como que essa questão da independência do Brasil, né, e essa experiência, então, nacional, por ser a capital naquele momento, englobava, deixava vários territórios e vários povos e vários sujeitos de fora, né? E aí, nesse aspecto, um dos capítulos que eu vou discutir na minha tese é a cidade visível e a cidade invisível, né? Como que o Rio de Janeiro projeta duas cidades neste momento. Aquela cidade que vai para os livros didáticos, as cidades que vão ser vendidas, arquitetadas e representadas internacionalmente nos livros em si, e uma cidade que vai ser simplesmente invisibilizada, que vai ser negligenciada, que não vai se aparecer. E, juntamente com ela, uma população que vai ser botada para fora mesmo,
né, colocada às margens dessa cidade nacional, olha que né, mas e aí, por isso, né, vão sendo criados, né, as favelas, né, algumas áreas dos subúrbios, né, porque a principal parte, né, de residência das camadas populares, né, no Rio de Janeiro, eles estavam localizadas no centro do Rio de Janeiro. E nesse projeto de desenvolvimento urbanístico do Rio de Janeiro, esses sujeitos não interessavam para esse projeto, então eles precisavam serem expulsos disso, né? E aí a gente tem novela, tem filmes, tem livros que vão mostrando, né, os botaforas, que é justamente tirar essa população pobre do centro do Rio de Janeiro, e aí com isso, né, elas vão ficando marginalizadas, vão sendo criadas, né, todo esse processo de favelização, inclusive, que é justamente essas margens de uma parte urbana, de uma parte em desenvolvimento, então eles ficam à margem, inclusive, das políticas públicas, das políticas, né, que contemplam essa cidade em desenvolvimento. E aí eu vou investigando isso e a relação disso, né, com essa questão em torno do processo de alfabetização e do analfabetismo, né? Como que esse Rio de Janeiro, essa cidade maravilhosa, ela estava sendo construída e projetada para dar uma visibilidade nacional, né? Inclusive em torno de uma suposta independência do Brasil, mas como que ela também deu uma invisibilidade, né, a muitos sujeitos e outros territórios, como os próprios subúrbios. E aí um movimento muito legal que eu faço na minha tese é fazer uma análise histórica também da literatura da época. Então, eu vou trabalhar com as obras do Lima Barreto, né? Todas as obras do Lima Barreto são exatamente desse período, e nelas ele vai justamente trazendo vários elementos para falar um enredo das histórias dele, trazendo essas mudanças, né? Essas mudanças, inclusive, urbanísticas e sociais do Rio de Janeiro. Então, o Lima Barreto ele é muito utilizado na minha tese também, como que a literatura nos possibilita pensar historicamente os contextos, né? Então, ele vai mostrando, quando ele fala que um personagem dele foi no teatro municipal, aí ele vai falando que os carroceiros estavam passando e começaram a incomodar determinados personagens, porque eles estavam descalços, ou porque eles falavam muito alto, né? Então, como que no livro retrata, dentro dessa cultura escolar, hábitos que a escola, inclusive, começaram a disseminar, começaram a propagar, né, que eram os hábitos civilizatórios, conduta, comportamento, né, os hábitos, então falar baixo, se vestir de tal forma, se comportar de determinadas formas, em diferentes, né, lugares que não somente a escola. Então, a escola, o que se aprendia dentro da escola, também era repassado e apreendido em outros espaços, né, como a literatura e outros documentos possibilitaram que eu pensasse, né? Então, eu senti essa necessidade de ir além, né, dos discursos políticos e perceber outras experiências de educabilidade que colocavam, então, esses sujeitos no processo de escolarização, né? E aí, para tanto, a fonte, na minha tese, que eu vou privilegiar são os jornais, né? Eu passo a compreender esses jornais como um espaço educativo, né? Um instrumento mesmo de poder para legitimar determinados discursos, para reproduzir determinadas ideias e silenciar outras. Então, esses hábitos, né, eles eram muito facilmente divulgados. Eu trabalho, inclusive, com uma revista infantil, uma revista de grande circulação nacional, que ela circulou de 1905 até a década de 50, onde a revista que se dizia uma revista para encantamento, para divertir crianças, a revista do começo ao fim, ela só trata de questões morais, de valores, de comportamento, de disciplina. Então, como que esses impressos eles foram utilizados como instrumentos mesmo de poder, para legitimar alguns discursos e algumas culturas, né? Mas eles também vão silenciar outras, e aí me interessa justamente problematizar isso, né? Como eu comecei a pesquisar campanhas, né? Ligas contra o analfabetismo, Liga de Defesa Nacional, né? E várias escolas, né?
que começam a ser construídas dentro de fábricas, dentro de sindicatos. Não? Então, todo um conjunto mesmo, né, de outras experiências de educabilidades que não estão necessariamente relacionadas com o projeto do Estado, mas projetos também impulsionados, né, por diferentes agências da sociedade civil. E aí, nesse aspecto, entra, né, os analfabetos. Os analfabetos eles vão ganhar um sentido e um espaço muito grande na minha tese, né, porque eu percebi nas minhas fontes sobre a cidade do Rio de Janeiro que elas tinham uma prevalência no discurso em culpabilizar o próprio sujeito analfabeto pela sua condição de não letrado, né? Então, assim, eles já estavam marginalizados da própria cidade, né, visível, eles foram para a cidade invisível, eles são, de certa forma, não contemplados pelas políticas, né, não somente educacionais, mas como as políticas sociais como um todo, e, ao mesmo tempo, esses discursos vão falando que os problemas da sociedade, a principal culpa, né, é do sujeito analfabeto, né? E aí, como o título da minha tese traz esse questionamento, né? Como aceitar um país, porque uma das matérias que eu trabalhei, uma das fontes dos documentos, tinha o segundo título, Um País de Poucas Letras. Primeiro ele estava falando sobre o Rio de Janeiro, e ele chama país, né? Então eu trago isso, da cidade maravilhosa a um país de poucas letras, né? Então Rio de Janeiro sendo referenciado como um país, né? E aí eu, ao invés de trazer um país de poucas letras, eu trago um país de poucas letras? Será mesmo, né? O meu questionamento é, será mesmo que o Brasil e o Rio de Janeiro poderia ser compreendido como poucas letras, né? Um espaço de pessoas não cultas, né, e letradas, ou um país, que é o que eu vou questionar, onde se forjou um modelo único e aceito e legitimado de educação, que era a cultura letrada, né? Então, se anula todas as experiências educativas dos sujeitos, há um esvaziamento cultural, né? Em prol para defender o projeto de escolarização apenas. Então, o país, o Rio de Janeiro, começa a ser compreendido, né, como incivilizado por culpa do analfabetismo, ainda que todos, né, eles, inclusive, estivessem fora dos processos das políticas da própria sociedade, né? E aí esse título, ele vai justamente ser problematizado às portas do centenário da independência. E ali eu percebi esse movimento nas fontes, né? Uma explanação das campanhas por diferentes grupos de defesa da expansão da escolarização e do combate ao mal social, que era o analfabetismo, e, ao mesmo tempo, denúncias, né? E a culpabilização desses analfabetos pelo atraso da cidade, né? E aí o mais interessante de se perceber é o uso dessa cidade maravilhosa, né, como uma experiência suficiente para ilustrar todo o país. Os documentos que eu analisei, né, principalmente jornais políticos, e aí eu analisei os de situação e de oposição, em sua maioria, eles demonstravam nos discursos experiências supostamente nacionalistas nascendo no Rio de Janeiro e que precisavam ser seguidas, idealizadas e espelhadas nos mais estados e regiões, né? Por exemplo, eu investiguei a Liga Brasileira contra o Analfabetismo, né? Não tem uma Liga Carioca contra o analfabetismo, tem uma Liga Brasileira contra o Analfabetismo no Rio de Janeiro. E aí, em todos os outros estados, depois do Rio de Janeiro, aí eu vou ter a Liga Baiana contra o analfabetismo, a Liga Mineira contra o analfabetismo, mas a brasileira é o Rio de Janeiro, né? Então, como que havia todo um projeto arquitetado para essa visibilidade nacional, né? E que, ao mesmo tempo, não se justificava nas minhas fontes, devido tanto ao número dos analfabetos, como as poucas políticas educacionais que ali estavam sendo disseminadas, né? Então, na minha tese, eu vou fazer esse movimento, vou pensar como que a obrigatoriedade ela é vista como a solução, né? Como o analfabetismo e os analfabetos são culpabilizados pela incivilidade e pelo pouco desenvolvimento do Rio de Janeiro, né?
E aí, nesse aspecto, eu começo a pensar um pouco, né, como que foi se construindo, por via da formação de um Estado-nação, né, e através desse dispositivo de escola moderna, a visibilidade em torno do letramento e um apagamento em torno das outras práticas educativas, né? E aí eu estou falando isso tudo porque, né, nesse aspecto, quando eu chego aqui já com doutorado em 2018, né, como professora, e aí eu não sei se dá tempo, Alessandra, eu esqueci de te perguntar quanto tempo que eu tenho, eu já falei milhares de coisas. Tu já fala assim, ó, tu tem mais Vou uns resumir. uns 15, 20 minutos, tá bom para ti? Ai, tá ótimo. Vou terminar então, né? Porque esse movimento, então, em 2018, fevereiro de 2018, eu defendo. E aí, o Alessandro, né, já anunciou para vocês que o professor Marcelo, que também já esteve aqui com vocês, é meu companheiro, e toda a nossa trajetória acadêmica e profissional foi construída juntos, né? Então, nós fizemos absolutamente tudo juntos: a iniciação científica, a graduação, o mestrado, o doutorado, né? Então, toda a nossa trajetória na história da educação, foi construída e compartilhada. E havia uma inquietação muito grande, né? Porque, por mais que a gente não tivesse passado até então por esse processo de disputa, o nosso medo era que, quando chegasse a época do concurso para a universidade, a gente tivesse que disputar um com o outro, né? E aí, essa foi uma angústia que acompanhou a gente os 4 anos de doutorado, e quando acabar o doutorado, a gente já tinha um projeto, tanto eu quanto ele, de não permanecer no Rio de Janeiro, né? A gente queria mesmo pensar outras realidades. O Nordeste era uma região a qual a gente tinha interesse, nunca foi a Bahia, né? Mas eu e Marcelo tínhamos interesse em vir para o Nordeste, né? Sermos professores aqui no Nordeste. Mas em 2018, assim que eu defendo a minha tese, abre o concurso aqui na UESC. E um concurso com as 2 vagas, né? Então, aquele foi assim o concurso da nossa vida, pelo fato de nós não termos que disputar um com o outro, né? Então, acabou que fizemos o concurso, né? Ilhéus, não sei se vocês conhecem Ilhéus, quem não conhece, vale a pena, uma cidade lindíssima, né? Com praias maravilhosas, com aeroporto, porque a minha preocupação era: eu vou para o Nordeste, mas tem que ficar vendo minha família, né, que seguiu em Minas. Então, tinha que ser uma cidade também, né, que desse essa possibilidade para a gente de transição. Então, em 2018, a gente chega, tanto o Marcelo e eu, como eu, né? Nós passamos os 2 no concurso. Então, a gente assume aqui na Universidade Estadual de Santa Cruz, o Marcelo assume a cadeira de História da Educação, e eu, com essa experiência que o Alessandro já tinha falado, tanto a experiência do MEC, por eu trabalhar, né, desde a iniciação científica com essa política educacional da obrigatoriedade, né? Trabalhei muitos anos, tá, gente? A gente está fazendo esse recorte da história da educação, mas trabalhei muitos anos na educação básica, né? No ensino superior, antes da UESC também, eu já trabalhava com a disciplina de política educacional. Aqui eu fiz o concurso para a disciplina de política educacional, né? Então, a minha cadeira, ela é de política educacional, e a do Marcelo ficou a de história da educação, né? Foi a estratégia para os 2 conseguirem vir juntos, e funcionou. Mas assim que a gente chega, né, a UESC, a gente se depara, né, com as questões relacionadas às pesquisas de história da educação aqui em Ilhéus, né? Nós já tínhamos, né, conhecíamos alguns pesquisadores da história da educação da Bahia, mas nos primeiros levantamentos que nós fizemos, nós observamos que aqui na região sul da Bahia, né, pouquíssimo tem de pesquisas em história da educação. E em Ilhéus não há praticamente pesquisas em história da educação. O que nós observamos, né, é alguns livros de memorialistas que trazem alguns dados relacionados à história da educação, mas que, quando a gente vai fazer um cruzamento, né, que o campo da história da educação já está acostumado a fazer, a gente vê que não é suficiente, que deixa lacunas e apresenta problemas muito grandes, né?
Então, em 2018, a gente chega, a gente registra, né, cada um o seu projeto de pesquisa. Eu trabalho mais, como o Alessandro falou, com essas questões relacionadas às instituições e às práticas de educabilidade. O Marcelo já trabalha mais com trajetórias, né, de professores e intelectuais. Cada um fez, né, o seu projeto e a gente, então, ali juntos, nós criamos o Gruped, né, o nosso primeiro grupo de pesquisa. E aí, juntamente com os nossos bolsistas, logo que a gente criou, impressionante, né, como que os alunos do curso de História, de Pedagogia, de Ciência da Educação se interessaram pelo campo, né? Por quê? Porque eles compreenderam algo que muitas vezes outros historiadores, que não são do campo da História da Educação, têm dificuldade de compreender, né? Que nós fazemos pesquisa em História, e o nosso objeto é a educação, mas o modo de operar, né, com a mesma especificidade, com a mesma perspectiva histórica que qualquer pesquisa em história, né, mas com recorte na educação. Então, os alunos, né, inclusive do curso de História, muitos já foram nos procurando, né, e entraram no nosso grupo de pesquisa. Então, o grupo de pesquisa, né, a gente conseguiu registrar o grupo de pesquisa oficialmente, né, no diretório do CNPq em julho de 2019, né, e aí juntamente com os bolsistas nós fomos pesquisar, né, tanto no CEDOC, que é o Centro de Documentação da Universidade, como também, justamente pela dificuldade nas fontes do CEDOC, né, a gente conseguiu encontrar um número muito pequeno, quase nenhum, de documentação sobre o século XIX, sobre Ilhéus, né? E um número de jornais, não muitas documentações, mas de jornais consideráveis nas primeiras décadas da República, né? Então, no CEDOC, a gente começou com esse movimento. E aí a gente foi para a hemeroteca, que tem sido, assim, a salvação, inclusive, para nós, né? No período da pandemia também. Porque a hemeroteca tem um conjunto, né, de quase 70 jornais da Bahia, de 1821 até 1939, nós fomos pesquisar todos esses jornais. Né? Eu falei, já que a gente não tem os jornais específicos de Ilhéus, a gente vai pesquisar todos os jornais da Bahia para ver o que os jornais falavam sobre Ilhéus. Né? E aí foi um movimento, vem sendo um movimento bastante intenso. Né? Hoje o nosso grupo ele é composto por quase 20, né, integrantes, são 3 linhas, eu, o professor Marcelo e a professora Cristiane Batista, que trabalha com história da população, história da educação da população negra, né, no sul da Bahia. E aí a gente, então, começou a fazer essa pesquisa com muita deficiência, né? Porque o curso de História, apesar de fazer muitas pesquisas sobre Ilhéus, né, alguns que traziam, inclusive, alguns dados sobre a educação, eles não dialogavam com o campo da História da Educação, né? E, ao mesmo tempo, o que se tinha sobre História da Educação até então, no sul da Bahia, pouco dialogava com a nossa perspectiva histórica, como eu disse. Ou era aquele formato do discurso baseado, né, numa visão, numa história muito panorâmica, ou no discurso oficial apenas, né? Então, a gente realmente queria trazer uma outra perspectiva histórica, né, que desse realmente respaldo e condição de contar histórias dos mais variados territórios e sujeitos, né, e não somente aquilo que os documentos considerados por um tempo, né, como oficial diziam. E aí 2 trabalhos iniciais foram muito importantes, que é o da Raimunda Assis. A Raimunda Assis foi a professora de História da Educação aqui da UESC, desde a inauguração da UESC, né? Então, ela faz um trabalho sobre História da Educação, mas a partir da década de 30, porém, nos ajuda a pensar bastante, né? Porque é sobre uma cidade próxima de Ilhéus, então nos ajudou muito, inclusive, a desenveredar, digamos assim, de uma revisão bibliográfica sobre a Bahia, e um professor do Instituto Federal aqui de Ilhéus, que a gente tem dialogado muito com ele, que é o professor Felipe Murilo de Carvalho, né, que ele trabalha bem nessa perspectiva histórica de pensar as associações de Ilhéus. Então, como que as associações de trabalhadores de Ilhéus, né, podem ser compreendidas dentro desse processo educativo também,
né? Então, são 2 diálogos que a gente passou a fazer desde então. E, em seguida, a gente continuou, né, a pesquisar a história do sul da Bahia, e em Ilhéus, apesar de ser algo muito novo, inclusive nas nossas pesquisas, né? E aí, quando a gente passou a pesquisar Ilhéus, que é considerada, né, a segunda mais importante comarca da Bahia no século XIX, foi a segunda cidade a ter o grupo escolar, né, só fica atrás do próprio grupo de Salvador, né, que era a capital da Bahia. A gente também começa a observar essas questões relacionadas ao processo de escolarização, né, com um novo desafio, com o desafio da gente ir para além do que as informações que os documentos oficiais, né, os relatórios dos inspetores, os relatórios dos presidentes do Estado, do Conselho. Oi, gente, voltei. Eu caí, né? Acho que foi nós aqui. E eu estava falando sobre o quê? Eu estava falando sobre... As pesquisas nos jornais do SEDOC. E no SEDOC caiu esse tempo todo? Não. Estava falando das experiências que vocês estavam fazendo, das pesquisas. Tá. E aí tu estava falando da professora, que é... Isso. Então tá. Então aí a gente acabou fazendo essa aproximação, né, com esses 2 professores que foram importantes nesse primeiro momento. E agora a gente vem desenvolvendo justamente essas pesquisas em torno do grupo para avançar nas discussões, inclusive de documentos que não são considerados, né, nas pesquisas de história da educação que a gente tem encontrado. Então, para além de mapas escolares, para além dos relatórios de inspetores, para além de relatórios de conselhos interinos dos presidentes, a gente tem se debruçado, por exemplo, em algo muito novo para a gente, que são, por exemplo, os mapas indígenas. Né? A população aqui é uma população, o número da população, né? Majoritariamente negra e indígena. Então, a gente começou a perceber que as lacunas que muitas vezes os documentos oficiais traziam, possivelmente podiam estar em outros documentos. E esse foi um movimento bem interessante. E quando a gente se depara com os mapas indígenas, a gente vai ver no século XIX, gente, eu não estou falando do período jesuítico, tá? A gente vai ver no século XIX, em Ilhéus, ainda um projeto de catequização e disciplinização da população indígena. Então, tem esse movimento bem interessante que a gente vem pesquisando agora, e por isso essa necessidade da gente, né, trabalhar com fontes variadas, porque se a gente observasse somente os documentos escolares, a gente ia dizer que a população em processo de educação em Ilhéus era muito reduzida. E agora a gente está começando a observar que, na verdade, existem diferentes projetos de educação para diferentes públicos, né, também em Ilhéus, inclusive diferentes projetos que a gente até então não tinha enfrentado, né? Porque a gente já enfrentava as experiências das escolas rurais, escolas urbanas, escolas para o trabalho, escolas agrícolas, escolas isoladas, grupos isolados. Agora, escolas, né, de catequização para índio, no século XIX, né, é algo extremamente interessante que a gente tem se debruçado e que o Gruped, né, não somente isso, tem feito esse movimento, né, de buscar pesquisar as associações, os sindicatos, as ligas, os diferentes institutos de assistência, para ver as relações mais diretas, né, entre esses projetos de escolarização e também as ações sociais como um todo na Bahia e em Ilhéus. Então, este é um movimento que nós temos feito hoje, né, em torno do Gruped. O Gruped, no ano de 2020, né, com a pandemia, a gente, em abril, assim que iniciou a pandemia, a gente criou História da Educação em Debate, que foi um espaço que nós pensamos justamente por essa necessidade, pela falta dos nossos alunos e pela falta de pesquisas em História da Educação aqui, a necessidade de nós criarmos, né, uma espécie de intercâmbio com outros pesquisadores e pesquisadoras,
né, com outros alunos e alunos que fazem iniciação científica em História da Educação, para ampliar, inclusive, o horizonte, né, das nossas pesquisas, mas o entendimento também dos nossos bolsistas, dos nossos alunos e alunas daqui, em torno da História da Educação. Então, foi um movimento muito legal que nós fizemos no ano de 2020, concluímos mês passado, foram 24 encontros de debates, né, com essa tentativa mesmo de fazer essa relação, esse intercâmbio com muitos grupos, com muitos pesquisadores. Então, a gente teve essa aceitação muito significativa do História da Educação em Debate. Em 2020 também, né, o Gruped vai criando essas outras redes de sociabilidade, como o portal. Em agosto, né, a gente, então, eu, Alessandro, né, o Gruped, o Grupo Fera, o História da Educação em Debate, o repositório, nós, então, compreendemos a necessidade, mais uma vez, de se juntar e, nesse projeto em rede mesmo, fazer com que a história da educação também estivesse lá representada, né, e possibilitasse, então, diferentes ações, reconstruindo, problematizando essas histórias da educação a partir de algumas vertentes ou perspectivas mais oficiais, ou que, de certa forma, né, Alessandro, tenham negligenciado muitas fontes, tenham negligenciado muitas histórias que não puderam ser contadas em nossos estados, né? Então, a gente tem feito esse movimento agora de dar visibilidade às nossas instituições, de dar visibilidade às nossas universidades, aos nossos estados, às nossas cidades, porque é algo muito importante para nós, né, que não estamos em cidades ou estados considerados Brasil, né, já que a gente não é nacional, né, Alessandro, já que a gente, né, é considerado regional, ou às vezes, dependendo de Ilhéus, até local, a gente precisa também colocar o nosso nome na história, né, e mostrar que existem vários outros sujeitos e vários outros territórios que precisam ser contados e representados, não somente, né, a partir daquela visão que é hegemônica, mas de uma visão com outras representações, né, que também são bastante significativas. Então, eu acho que dentro do campo, né, enquanto pesquisadora, obviamente a gente faz uma seleção daquilo que contar, mas eu acho que serve, né, bastante para vocês compreenderem como que foi se dando essa minha trajetória no campo da história da educação e como, de certa forma, eu fui me inserindo em alguns espaços aos quais eu estou hoje vinculada. E aí eu só tenho a agradecer, né, a vocês que estavam aqui me escutando, e estou aqui aberta. Obrigado, Cíntia. Eu fiquei anotando muitas coisas no caderno, na folha aqui, para te perguntar. Primeiro, dizer que vou começar do final para o início, né? Primeiro, agradecer, né, a tua possibilidade de olhar a tua trajetória e nos comentar como é que foi ela e como é que ela se deu na construção da Cíntia pesquisadora, até hoje a Cíntia orientadora de mestrado e pesquisadora da área, né? Existe uma separação quilométrica entre Bagé e Ilhéus, né? São mais de 3.000 quilômetros, né? Então, a gente está quase nos dois extremos do grande Brasil, né? E as nossas cidades têm muitas similaridades, né? Nós dois somos universidades relativamente pequenas e jovens, né? A nossa Unipampa tem 15 anos, a UESC tem um pouco mais, enfim, mas estamos em cidade com... Bagé tem 120 mil pessoas, e Ilhéus tem mais ou menos 150, 160. Então, as mesmas questões que tu vês aí enquanto pesquisadora, a gente também observa aqui, né? A necessidade que a gente tem de se apropriar de algumas coisas. E aqui, o Diálogos, né, sobre a história da educação e a formação de pesquisadores em tempos de pandemia, surge exatamente diferente da necessidade de vocês produzir conhecimento por uma região de não ter, surge da necessidade dos meus orientandos, né, e do meu grupo de pesquisa em ouvir pesquisadores que têm trajetórias interessantes que podem contribuir bastante, né? Então, todas as pessoas que vieram ao Diálogos têm, de sobremaneira, a possibilidade de contribuir na formação dos nossos alunos de iniciação científica, dos alunos que trabalham de maneira voluntária, dos alunos de mestrado, enfim, e agora,
do meio do ano passado para cá, muitas pessoas de outras universidades acabaram se incorporando e participando desse projeto. Então, a gente tem alunos de doutorado, alunos da Uninassal, tem de várias instituições de ensino. E eu fiquei me perguntando, assim, Cíntia, assim, fazer algumas... Vou te perguntar um pouquinho mais, tá? Mas perguntas muito que podem, para mim, são simples, né? Talvez não sei se existe uma resposta muito óbvia, né? Primeiro, assim, tu falaste que no início da tua graduação, tu já entrasse como bolsista de iniciação científica. E eu sempre comento isso com os meus alunos, o quanto faz a diferença ser bolsista de ser. Eu tive uma experiência de ser bolsista de iniciação científica na minha graduação também. E acho que se hoje eu sou um pesquisador razoável, eu devo a essa experiência lá na minha graduação. Vi que tu passou por isso. Então, queria que tu pudesse falar um pouco mais se essa tua experiência como bolsista de iniciação científica fez com que tu ingressasse no mestrado de uma maneira mais tranquila em relação ao método de pesquisa, de como fazer. A gente viu que a tua pesquisa foi sobre o jornal, então talvez tenha te ajudado. Eu queria que tu pudesse falar isso. Uma segunda questão existe uma grande dúvida, né, que paira no ar, que é como que a gente caracteriza a pesquisa em história da educação. Tu falasse alguma coisa sobre isso, né? Então, a gente pesquisa na área da história, mas o nosso objeto é a educação. Então, eu queria que tu pudesse, de uma maneira, né, didática, como tu faz muito bem sempre, pudesse explicar essa segunda questão. E o Fernando, nosso colega da ASF aqui, colocou no chat uma pergunta assim, né? Quando falas em práticas de educabilidade, que tu falou no teu doutorado, né? Tu falou que tu leu Foucault, aquela coisa toda, tu deves conhecer. Pode ser, Fernando. O Fernando vai perguntar, então, né? Olá, professora Cíntia. Olá, Alessandro. Tudo bom? Tudo bem, querido. Então, quando eu estava ouvindo a tua fala, Cíntia, e daí tu falavas em prática de educabilidade, às vezes eu ficava pensando se era um processo educativo mais generalizado que o Justino Magalhães aborda na obra Tecendo Nexos, ou se era uma prática um pouco além da escolar, porque, na verdade, quando tu estava falando, ela sempre caía na instrução, né? Na questão da leitura, na questão da alfabetização. Ela sempre cai num processo escolar ou de letramento, alguma coisa assim, e não na educabilidade em geral, assim, né? E tem um outro conceito do Justino Magalhães, que eu acho que deveria ser mais abordado no campo da história da educação, que se chama regime de educabilidade, que seria, então... Gente, minhas crianças estão gritando por aqui, não deem bola. Eu achei também comida embaixo da mesa. Tá bom. Então, olha só, o regime de educabilidade, ele vai pensar o que a sociedade de uma determinada época pensa e elabora sobre educação, mas a educação nesse sentido amplo. Obrigado, Fê. Cíntia, então acho que essas 3 perguntas e depois a gente abre para uma próxima rodada, pode ser? Ótimo, muito obrigada. Então, vamos começar, né, por essa questão do IC. Eu tenho certeza, né, que a iniciação científica e o tempo e a qualidade da minha iniciação científica, né, ela fez toda a diferença, e ela faz toda a diferença, né, porque ela continua, de certa forma, reverberando nas minhas experiências também como docente, e no modo de eu fazer as minhas pesquisas, né? Então, durante esse processo de iniciação científica, eu aprendi a fazer algumas questões, né, relacionadas à pesquisa, que hoje eu vejo que são essenciais e indispensáveis, por exemplo, quando eu tenho um projeto de pesquisa, né, e que eu vou fazer ali a distribuição, por exemplo, do que cada bolsista ou de cada voluntário vai fazer. Então, assim, eu não somente aprendi o conteúdo, né, digamos assim, do campo da história da educação, como eu aprendi na iniciação científica, justamente a operar metodologicamente com a pesquisa histórica, que ela tem uma particularidade muito
né, grande das demais pesquisas, né? Fazer pesquisa histórica não é... E aí eu implico, porque eu acho impressionante como a pessoa que está fora do campo da história e da história da educação, inclusive, né, e eu estou falando inclusive dos meus amigos também, pedagogos, né, do Departamento de Educação, inclusive confundem, né, de uma forma completamente inapropriada, pesquisa bibliográfica de pesquisa documental. Né? Nós não fazemos pesquisa bibliográfica, ou então, melhor dizendo, todos nós fazemos pesquisa bibliográfica. A gente faz primeiro o levantamento bibliográfico, depois a gente faz uma revisão bibliográfica do campo, mas isso não é a pesquisa histórica. Né? A pesquisa histórica está relacionada com a pesquisa documental. Então, é um exercício que eu aprendi na iniciação científica e que eu passo esse exercício hoje, né, para os meus orientandos, e inclusive na minha disciplina, que eu sou professora no mestrado de prática de pesquisa, né? Então eu vou fazer justamente mostrar como que a pesquisa documental, ela exige uma operação metodológica muito particular, que a iniciação científica me fez aprender a fazer esse tipo. Hoje, talvez, até a organização, digamos assim, a forma estrutural, quando a gente pensa, né, ela tem um pouco essa estrutura que a gente faz a pesquisa, né? A gente acaba que até para falar, a gente vai falando basicamente, né, a partir das etapas, né, da que a gente também desenvolve. Então, foi a iniciação científica que fez eu compreender, né, primeiramente, o que é uma fonte, né, a importância dessa fonte para um contexto histórico, o que essa fonte pode e permite, né, de indícios, falar numa pesquisa histórica, né, a partir das suas narrativas, enfim, daquilo que está representado ali, aquilo que ela não permite, então ter todo esse cuidado mesmo, né, no trabalho com essa fonte. Uma outra questão que a iniciação científica me ensinou muito, que é a organização, inventariar fonte, fazer levantamento, construir tabelas. Hoje eu absolutamente não sei pensar fora de tabelas, né? Porque a gente trabalha com um volume muito significativo de fontes, né, Alessandro? Então, assim, são muitas fontes que não adianta, você vai fazendo resumos, de repente você está com 100 notícias distintas, e se você não tiver a capacidade, no sentido assim, de visualizar aquele conjunto de uma forma organizada, as informações se perdem, não se cruzam, né? Então, construir tabelas, né, verbetes e toda essa parte mesmo de inventariado de fontes foi a iniciação científica que me possibilitou, que obviamente no mestrado, no doutorado e hoje, né, continuando fazendo pesquisas relacionadas ao projeto de pesquisa, elas continuam aparecendo como imprescindíveis. Então, assim, eu entrei na iniciação científica, como eu disse, no primeiro semestre, né? Então, eu fiz os 4 anos de graduação na iniciação científica, me deu um amadurecimento muito, como eu já tinha, né, essa decisão do campo a continuar fazendo a pesquisa, então me deu um amadurecimento no campo muito grande, e como eu estava constantemente em contato com esses documentos, em contato direto com as leituras do campo, né? Quando você vai se debruçar e fazer um projeto de pesquisa, obviamente o seu projeto de pesquisa, ele vai se destacar, ele vai ter um diferencial, né, muito grande daquele aluno que nunca fez a pesquisa, que não passou por esse processo ou que só leu para construir o projeto. Eu vejo isso com os meus alunos. Como eu disse, como a história da educação aqui é muito nova, geralmente chega aluno que não sabe exatamente o que é história da educação, no mestrado. E aí vem aquele projeto que fala absolutamente de tudo e não fala de nada, né? Então, a gente começa a compreender a necessidade de ter um recorte, a necessidade de citar a fonte, né, de descrever a fonte, de fazer uma análise, como tratar, como referir. Então, questões que quando você já tem esse preparo na iniciação científica, né, eu não tenho dúvida que o mestrado, você não vai precisar aprender isso, né? Então, o seu passo seguinte no mestrado, no doutorado, é efetivamente, né, o debruçamento na revisão literária, né,
e na análise de fontes, levantamento de fontes. Então, assim, a gente chega com outro olhar, né? Então, eu não tinha nome, né? Na época do mestrado, ninguém sabia meu nome. E eu era a menina da obrigatoriedade do ensino. Onde eu ia, né? Porque é aquilo, você, na graduação, você começa a ser visto, você está ali com o seu orientador, com o seu grupo, encontrando. As pessoas não sabem seu nome, mas eu já era a menina da obrigatoriedade. Eu ia nos congressos. Ah, você não é a menina que fala da obrigatoriedade? E eu fiquei a menina da obrigatoriedade com orgulho por muito tempo, né? Então, assim, é isso também, né? A iniciação científica vai te possibilitando uma rede de sociabilidade que é muito importante nesses lugares. Então, às vezes, a gente questiona muito isso, né? A gente que está fora e não compreende. Eu, particularmente, passei no mestrado sem conhecer ninguém. Eu tinha lido o Gondra, mas eu nunca tinha ido nem no Rio de Janeiro, quanto mais, né, conhecer o Gondra para tentar com ele. E tem muito esse discurso, né? É muito mais fácil você entrar no mestrado, no doutorado, quando você conhece alguém, né? Eu, particularmente, não conhecia, né? Então, assim, mas o fato de eu ser do campo da pesquisa faz com que eu tenha, sim, uma vantagem, mas uma vantagem que eu digo do campo de conhecimento, da forma de fazer. Eu não vou chegar lá, por exemplo, a gente que já está na iniciação e tem ali, né? Eu não vou chegar lá falando que eu quero falar sobre a história da educação do Brasil, né? Que aí eles vão rir da minha cara. A gente já sabe que a gente tem que recortar, que a gente não dá conta, que quando a gente vai pesquisar um período histórico, o número de fonte é muito grande, então a gente precisa, né, trabalhar com... Então, assim, o conceito, a leitura, isso tudo a gente vai, né, se familiarizando e se aprofundando, né, cada vez que a gente está um tempo maior no campo, né? A outra questão, Alessandro, que você perguntou para mim, diz respeito à relação entre história e história da educação, como foi? Não, assim, ó, o que acontece? Às vezes a gente nos pergunta, o que é pesquisa em história da educação? Assim. E tu falar, aí na tua fala, né, tá gravado, inclusive, tu disse assim, a gente faz pesquisa em história, mas o nosso objeto é educação. Exatamente. Então, assim, ó, como é que nós, por exemplo, poderíamos classificar, né, porque é a questão de campo, né, de campo de saber, eu acho, né, e a gente que está no campo da história da educação, e muitos dos meus orientandos, porque assim, diferente de você, Cíntia, que está aí na Bahia, que os seus orientandos geralmente são da área da história ou da área da pedagogia, por conta das licenciaturas que tem em Ilhéus, aqui no campus que eu dou aula, né, no campus Bagé, no Pampa, as minhas orientandas e os meus orientandos são das áreas mais distintas, por exemplo. Hoje eu tenho, hoje não, meu projeto de pesquisa comporta 4 alunos de iniciação científica. 2 do curso de letras, né, português, e 2 de letras do campo da línguas inglesas e espanholas, línguas adicionais, que é o curso que elas cursam. Né? E assim, essas meninas não têm esse suporte teórico do campo da história, e muito menos do campo da pedagogia. Né? E às vezes aquela coisa, como é que eu explico, e aí eu divido essa fraqueza até, né, essa limitação que eu próprio tenho, né, de dizer, o que é uma pesquisa em história da educação? Como é que a gente, né, claro, não é uma conceituação nem uma tese de doutorado que eu quero que tu fale, tá, Cíntia? Mas, assim, explicar olha, o que é a pesquisa em história da educação? A pesquisa em história da educação tem essas características, e é bom ouvir outros pesquisadores que têm uma experiência tão larga quanto a nossa, ou um pouco maior, para tentar delimitar esse campo teórico, esse campo metodológico. O que é, então, pesquisa em história da educação? Essa é a pergunta. Maravilha, Alessandra. A pesquisa em história da educação, né? A gente, para pensar a pesquisa de história da educação, primeiro, por ser uma pesquisa, a gente está falando de epistemologia, né? De um campo de conhecimento crítico. E dentro do campo da pedagogia, a história da educação ela é um fundamento importante para nós concebermos e compreendermos, né, de diferentes formas, que poderia ser filosoficamente, psicologicamente, historicamente e tantos outros fundamentos, alguns preceitos indispensáveis no campo pedagógico. Né? Então, para pensar esse campo pedagógico, existem diferentes fundamentos, e aí pensando a pesquisa em si, né, indo por esse campo da epistemologia,
esse campo pedagógico precisa ter uma metodologia própria, né? Então, a história da educação, veja bem, é um campo pedagógico, mas que ele vai ser analisado a partir de uma metodologia histórica, né? Então, é como se... Então, assim, nós continuamos sendo educação, obviamente. Nós estamos falando justamente deste lugar que a gente marca muito, né? A gente nunca quis ir para a história, a gente não quer... Não é esse aspecto, né? A gente quer marcar esse nosso lugar enquanto um campo de saber, um campo pedagógico específico, mas que ele exige uma metodologia própria para ser desenvolvido, né? Então, eu posso falar sobre um objeto de pesquisa sobre educação, mas se eu falar com uma outra metodologia, que não seja metodologia histórica, não necessariamente é história da educação, né? Então, a gente tem, inclusive, filósofos, né? E aí, né, inclusive, o campo da história da educação, ele tem uma disputa interna de diferentes perspectivas, justamente por compreender o campo de diferentes formas, né? Então, assim, a perspectiva que o Alessandro, que nós, né, que somos da Sociedade Brasileira de História da Educação, né, da Sociedade da ASP, né, que trabalhamos com essa história da educação, temos um compromisso, então, de estudar, investigar esse campo pedagógico a partir de uma metodologia própria, né? Então, história da educação é pensar o campo educacional, né, com esse olhar histórico, com essa perspectiva histórica, né? Então, eu preciso de uma metodologia apropriada, junto dessa metodologia, né, uma base teórica específica para desenvolver essa pesquisa, né, que pode ser variadas, né? Mas, de certa forma, essa base teórica, ela é histórica e ela é em diálogo com o campo da história da educação. Eu posso ser de um grupo que trabalha, como eu anunciei para vocês no mestrado, mas com história cultural, né? Que compreendo, para além, né, desse movimento social, né, campos da cultura também como elementos muito fortes de serem pesquisados. Eu posso ser do campo da história social, né? Que é justamente esse enfrentamento em torno desses grupos hegemônicos, colocar os trabalhadores, os sujeitos na centralidade ao invés, né, de outras agências. Então, são perspectivas teóricas, mas elas não deixam de ser históricas, e que aí cada objeto, né, de estudo dentro da história da educação nos coloca um pouco mais próximos de alguns autores do que outros, mas dentro de uma perspectiva histórica. Então, para isso, para fazer história da educação, é fundamental a gente conhecer os fundamentos da história. Aquilo como se fossem regrinhas, né, indispensáveis da história, que a gente não pode deixar de considerar. A gente não vai, por exemplo, analisar um documento e o fato de estar escrito determinada coisa no documento servir para nós como a realidade de um contexto. A história não trabalha dessa forma. Aquilo ali é uma representação. Então, o trabalho histórico, a investigação histórica, é trabalhar com o cruzamento dessa fonte, com maior levantamento, para compreender as lacunas, o que um discurso fala, o que o outro fala ao contrário, né? Então, ali, contrapor os diferentes discursos, buscar pistas, indícios, é uma investigação histórica, né, que vai nos aproximar, nunca vai permitir que a gente compreenda a realidade de um contexto. Ela vai nos aproximar de um contexto a partir de elementos culturais, sociais, políticos, né? Então, eu investigo diferentes tipos de documentos para entender esse conjunto de contexto de um local específico, de uma instituição, né, ou de uma trajetória de professores, ou de um currículo, né? Então, nesse aspecto, eu vou investigando com esse olhar crítico, né, quase sempre duvidando do que está sendo dito. A gente não trabalha com verdade, né, mas a gente trabalha com essa representação de uma verdade. Então, assim, esse cuidado mesmo histórico no sentido de analisar esses documentos. Então, uma coisa que eu falo muito para os meus alunos,
por exemplo, que não são da história da educação, eles chegam e falam assim, vamos supor que eles estão pesquisando uma lei atual, né, a BNCC. Um aluno está lá pesquisando a BNCC. Aí, no meio do TCC deles, ou no meio da coisa, eles citam um trecho da BNCC. E aí, quando você vai ler a metodologia deles, eles estão falando que eles estão fazendo análise daquele documento. Isso é uma análise documental da BNCC. Não, isso não é análise documental. Falar de um documento não é análise documental. Analisar o documento é compreender, inclusive, né, o que está por trás da construção desse documento. Quem produziu esse documento, por que esse documento foi produzido, quando ele foi produzido. Então, isso tudo na história da educação faz diferença, né? Quando eu vou falar, por exemplo, de uma instituição escolar, e aí eu me baseio, uma instituição lá que surge no começo do século XX, né? Na primeira década ali do século XX. Aí eu estou querendo falar sobre aquela instituição, e aí eu acho um conjunto de documentos que falem um pouco sobre essa instituição, e eu simplesmente descrevo esses documentos. Isso não é análise documental, isso é descrição de fonte, né? A análise documental é justamente um processo de investigação e um processo extremamente crítico de você confrontar o próprio documento. Então, para além do que está escrito ali, você precisa saber sobre aquela instituição, quem pertencia à instituição, quem produziu o documento, quais eram as condições em torno daquele documento. Então, a análise do documento vai muito além da descrição desse documento, do texto, né? O texto, a descrição textual, ela é um componente da análise documental e da pesquisa histórica, mas não é suficiente, né? Porque senão não faz sentido, você somente está reproduzindo o documento e não está fazendo, né, a pesquisa histórica que envolve essa investigação, esse cruzamento de dados, né? Então, o que um determinado grupo falava, o que o outro falava, o que era representado na imprensa, o que era representado pelos grupos de oposição, como a gente observa hoje na nossa sociedade. E a pesquisa histórica, né, eu defendo muito da importância dessa pesquisa histórica, né, da história da educação, enquanto campo de conhecimento, um campo pedagógico, mas que trabalha com essa metodologia da história, né, com a análise do documento. Então, a gente está fazendo uma pesquisa documental a partir de uma perspectiva histórica, né? Então, dar esses nomes corretos, eles são interessantes para a gente. E aí, quando a gente faz esse tipo de pesquisa, né, diferente do que muitas pessoas que não são do campo compreendem, né, nós estamos, inclusive, fazendo uma pesquisa com reflexos muito significativos para a nossa sociedade atual. A gente não faz uma pesquisa história da educação só para saber, mesmo porque a gente não consegue saber, como eu disse, né, não é um reflexo da verdade ou da realidade, mas é um movimento que a gente faz entre presente e passado para a gente compreender as rupturas e as permanências. Né? Eu falei para vocês que eu pesquisei a obrigatoriedade do ensino. A obrigatoriedade do ensino está sendo discutida hoje, né, pelos nossos parlamentares, pelo projeto da homeschooling. Ao contrário do que o movimento do processo histórico mostrou, que a obrigatoriedade permitiria um maior número de alunos na escola, ou seja, que um quantitativo maior, né, da nossa população tivesse direitos educacionais garantidos, a homeschooling tira dessa população que só tem a escola pública o direito de ter a escola, ainda que seja a educação básica, né? Então, para eu compreender o que está acontecendo nesse movimento, eu não posso compreendê-lo deslocado do processo histórico, porque a política educacional ela só passou por um processo histórico, né? Então, a pesquisa em história da educação, ela permite muito, né, para a gente refletir em torno da nossa sociedade, da nossa atualidade. Né? Várias das pautas que são discutidas nos nossos dias atuais são pautas que aparecem na história da educação. E eu não estou falando nem de um movimento originário, embrionário, né, de quando nasce, não é esse ineditismo, essa originalidade, não necessariamente, né? Mas para mostrar que o processo da história,
né? Porque a gente não vai trabalhar linear, né? Não se deveria, né, Alessandra? Tem gente que trabalha. Mas, assim, falar de história da educação não é contar o que aconteceu em 1900, 1910, 1920. Não, é compreender o que de uma década, por exemplo, para outra, teve de ruptura, de permanência, de transformação, né? E quais são os impactos dessas rupturas e dessas permanências para a sociedade vigente, né? Isso é muito significativo. Então, por exemplo, a gente tem reforma na BNCC, as pessoas só falam da BNCC, não fazem a reflexão histórica de compreender o que está em jogo por trás da BNCC. Né? A gente fala da LDB, mas não faz esse exercício histórico do processo em torno da legislação da LDB. Né? Então, ao meu ver, né, eu defendo com muito afinco, né, que a história da educação é um fundamento imprescindível para a educação, para a pedagogia, para o campus, né, para o campo pedagógico em si, mas que é fundamental para nós que queremos nos enveredar nesse campo, ter esse compromisso com a operação metodológica histórica, né, para a gente não cometer juízos de valor, generalização, anacronismo, né, e simplesmente tratar a pesquisa histórica como se fosse, né, a busca de uma realidade perdida. Né? A gente não vai conseguir, a gente não está lá. Né? A gente vai conseguir elementos, pistas, vestígios, né, que nos possibilite pensar esse processo, né? Se aproximar de algumas narrativas, né, que vão ali, igual quebra-cabeça, se juntando e permitindo que a gente pense outras, né, e faça outras reflexões. Acho que seria um pouco isso, tá, Alessandra? Obrigado, Cintia. Acho legal a tua fala, porque demonstra a complexidade que é a pesquisa na área de história da educação, e a importância que ela tem de análise conjectural, né, que é o que nos faz muita falta. Verdade. E por fim, eu não sei se tu... Fernando. A do Fernando. Isso, sobre o conceito em si de educabilidade, né? Isso. Na minha tese, Fernando, eu trabalho, na verdade, com dois conceitos, práticas educativas e experiências de educabilidade. Depois, nas minhas fontes, elas acabam se cruzando, né? E aí, muitas vezes, aparece também como práticas de educabilidade. Mas o conceito mesmo trabalhado são experiências de educabilidade, né? E aí você falou algo muito interessante, né? Como que muitas vezes nas minhas pesquisas essas experiências acabam imbricadas a experiências escolares, né? Que aproximam muito das experiências escolares. E aí o movimento do conceito da experiência de educabilidade é perceber justamente nessas experiências, dentro dessas diferentes experiências, e quando falo experiência, é pensando, né? Práticas educativas, né? No conceito mais amplo que era defendido ou disseminado por diferentes agências ou sujeitos, para além daqueles que trabalhavam, digamos assim, ou que fizessem parte do âmbito escolar. Né? Então, como que jornalistas, médicos e tantas outras pessoas se apropriaram dos discursos, né, educativos e proporcionaram experiências de educabilidade, né, mas ao mesmo tempo que seguiam essa cultura letrada, essa cultura escolar. Então, assim, a experiência de educabilidade é perceber, então, essas práticas educativas e escolares, né, mas práticas... deixa eu explicar. Práticas, eu que me embolei agora, perceber essas práticas educativas desses grupos, desses sujeitos e dessas agências e observar a partir delas, né, as influências dessa cultura escolar. Então, na minha pesquisa, eu vou pesquisar, por exemplo, as ligas, né? As ligas, elas não têm uma relação direta com a escola, uma relação no sentido assim, ela não abre a escola. O que as ligas, a Liga, por exemplo, a Liga Brasileira contra o Analfabetismo e a Liga de Defesa Nacional, elas vão propor? Elas montam, né, uma organização em si em torno dessas ligas, constroem pautas, né, em torno da defesa da alfabetização da população de uma forma geral.
Então, veja bem que o discurso em torno da cultura escolar está ali, né? Produzem cartilhas, produzem vários materiais e passam a se disseminar esses discursos em defesa, né, da alfabetização e em combate ao analfabetismo pelo Brasil todo. Então, essas práticas educativas disseminadas dentro dessas ligas pode ser compreendida como uma experiência de educabilidade, porque elas não aconteceram no âmbito da escola, né? Então, apesar delas não terem acontecido no âmbito da escola, elas trazem junto com elas vários elementos de uma cultura escolar. Essa é uma possibilidade. Outra que você traz que é muito importante, que começa, porque a minha pretensão inicial era pensar as experiências de educabilidade a partir dessa educabilidade mais ampla, né? Então, como que existiram outras formas, né, de práticas educacionais sendo disseminadas por diferentes movimentos, mas que não necessariamente estavam atreladas à escola. Mas isso foi um desafio muito maior na minha tese, porque quando eu observava experiências culturais, experiências políticas, né, mesmo nesses outros movimentos, querendo ou não, um código teórico, um aparato escolar, algum aspecto de uma materialidade da escola aparecia vinculado aos discursos, né? Então, mostrava que a escola acabava, de certa forma, sendo reproduzida, ainda que nessas práticas educativas mais plurais. Inclusive os jornais, né? Eu faço um capítulo em torno dos jornais, compreendendo os jornais como um espaço educativo, né? Consequentemente, dentro dele é desenvolvido experiências de educabilidade, né? Experiências plurais. Ali estava se falando sobre política, estava se falando sobre a cultura, sobre o desenvolvimento urbano da cidade, estava se falando ora sobre a escola, mas ao mesmo tempo, né? Eu observei que dentro daquele período histórico específico, muitas das matérias, inclusive das notícias, né, políticas e outras que não diziam respeito à escola, né, ao processo de escolarização, tinha dentro dela elementos e características, né, que também eram difundidas no projeto civilizatório pela escola, como eu disse. Então, utilizavam o espaço do jornal para, de certa forma, educar o comportamento da população, né? Impor mesmo, transmitir determinadas ideias, transmitir determinados valores, dizer o que fazer, como, né, como agir e se comportar. Então, nesse aspecto, por mais que essas matérias, essas notícias, né, elas não tivessem necessariamente elementos, né, escolarizantes, elas não deixavam de difundir também práticas educativas que eram comum à cultura escolar, né? Que a cultura escolar, por que eu estou falando isso? Porque a cultura escolar, basicamente, do século XIX e início do século XX, tinha esse compromisso, né? Além do ler, escrever e contar, era o compromisso com o disciplinamento e a formação social. Então, né, ela tinha esse movimento de falar como se comportar. Estamos criando a identidade nacional, né, brasileiros e brasileiros. Como que os brasileiros e brasileiras precisam ser, né, concebidos e como eles precisam ser visibilizados dentro dessa sociedade, como sujeitos cultos, que sabem se comportar de determinada forma, que seguem determinados preceitos morais, que seguem determinados valores, né? A disciplina voltada também para o trabalho. Então, todas essas relações que a própria escola disseminava, ela também vai ser transmitida em outros espaços, né, educativos, e aí eu concebo também a partir desse conceito de experiências de educabilidade. E aí se aproxima efetivamente do que você fala, né? Está muito mais vinculado a esse sentido amplo do que necessariamente a escola, mas não deixava de algum elemento que também estava sendo vinculado na escola, né, se aproximando em alguns aspectos. Embora outras teses que eu tenha utilizado, né, como base teórica para trabalhar com esse conceito,
mostram experiências que vão muito além, né? Então, artes e ofícios, como que uma população pode ser educada, né, a partir de experiências de educabilidade a partir do trabalho, a partir da cultura, né? Bem desvinculado da escola, mas, ao mesmo tempo, eu mostro que esse projeto de escola ele estava imbricado no projeto de civilização. Então, querendo ou não, as coisas meio que se aproximavam, né, e não tinha muito como distinguir o que era prática prioritariamente, né, educativa ou somente escolar. Muito bem. Mais uma aula, Cíntia. Obrigado, caríssima. Cíntia, assim, aproveitar, né, agradecer de novo a tua presença. Não sei se algum colega tem alguma pergunta. Eu coloquei no chat ali o link para a presença e certificação, lembrando que os certificados saem só no final do projeto, quando a gente encerra o relatório, então só lá em dezembro todos vão receber. Se a professora Cíntia precisar, eu posso encaminhar enquanto um coordenador de projeto. Vai te fazer um convite já para ti, para o teu grupo de pesquisa, Cíntia. Nós estamos com inscrições abertas para o 25º encontro, 26º encontro da ASF, né, que esse ano vai comemorar os 25 anos da nossa associação. É totalmente online, né? Gostaria muito, eu, enquanto presidente da ASF, né, o Fernando é o nosso secretário, né, vai continuar na próxima diretoria. A gente toma a liberdade, já estão abertas as inscrições para envio de trabalhos, né? Gostaríamos muito de contar com o Gruped, que a gente sabe que é porreta, né? Faz bastante pesquisa na área, vai ser uma alegria contar com vocês. O evento é totalmente online, né? Dada a condição que a gente está. Então, convidar vocês para participar, e todos os outros colegas que aqui estão também, né? Para participar desse evento, que vai ser feito pela UFPEL, em parceria com a ASF, que é a nossa associação. Eu queria, sim, te agradecer, assim, a tua tarde, a tua disponibilidade, né, sempre bom te ouvir, assim, eu já trabalho com a Cíntia há um ano, um pouquinho mais, talvez, e é sempre uma aula de aprendizagem quando a Cíntia se propõe a fazer uma fala, ou explicar alguma temática, algum tema. Então, eu tenho, assim, um carinho especial pela Cíntia, como tenho pela Marcela, são duas pessoas queridas, né, que eu tive a oportunidade de conhecer, e que espero nutrir que continuemos, né, o ano que vem já vacinados, imunizados, em campo aberto, como diria o outro, nos encontros aí pelo Brasil afora. Com certeza. Também só tenho a agradecer, Alessandro, agradecer as questões, né, que me fazem pensar tanto na minha trajetória e que eu valorizo tanto, onde eu vou, eu falo da minha trajetória enquanto bolsista de iniciação científica, de voluntária, no meu mestrado, né? Defender a pesquisa em História da Educação é uma militância mesmo minha, inclusive aqui no mestrado profissional, né? Que a gente tem esse desafio enorme de fazê-los compreender que História da Educação tem contribuição social, que envolve o engajamento social. Então, assim, eu tenho a militância mesmo em defender o meu campo, que eu acho que é extremamente importante para a gente, né? Então, fiquei muito feliz com a possibilidade, né, de falar sobre esse conceito e a clareza, né, que o Fernando traz também de outros autores que trabalham, que é algo muito imprescindível para mim, porque, né, ele perpassa durante das minhas diferentes pesquisas. Então, assim, é só agradecer a oportunidade, né, a agradecer ao projeto, agradecer a cada um e cada uma que estão aqui hoje, me escutando um pouquinho, dizer que eu fiquei muito feliz mesmo, né, em dividir mais esse lugar com você e partilhar de mais um projeto ao seu lado, Alessandro. Obrigado, querida. Assim, dizer para que vai ficar gravadinho, depois a gente coloca lá para no canal do Tatu, no YouTube, né, no repositório, lá do canal do repositório, para as outras pessoas verem. Eu vou pedir, então, para quem desejar, né, fazer aquela clássica foto de encerramento, né, tem que arrumar os cabelos, o pessoal botar perfume, então, assim, abrir as câmeras aí para nós fazer uma fotinho para encerrar, né. O pessoal já se ajeita na cadeira, aquela coisa toda, né. Na verdade, é a melhor parte, né, o pessoal gosta da foto, né. Eles vêm para os eventos para depois tirar foto. É história, gente, registro oficial. Então, tá, eu vou tirar a foto aqui, vou esperar o pessoal abrir aí rapidinho.
Muito bem, deixa eu só... Muito obrigada, Lise. Muito obrigado, então, Cíntia, eu vou tirar a foto e vou compartilhar ali, depois eu marco quem não puder no Face, tá bom? Cíntia, eu vou parar a gravação aqui. Ótimo.